Pronto, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui, compartilhando este momento. Temos aqui nossos irmãos, né? Tá sem áudio, melhorou, já está com áudio agora. Tá ouvindo bem aí? Romário, Nicolas, Andréia. Pronto, Erisvaldo, tá ouvindo aí? Que maravilha, que bom. Graças a Deus, viu? Glória a Deus que os irmãos estão ouvindo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Muito bem, meu querido Gabriel Silva, seja bem-vindo. Erisvaldo, minha querida Andréia Costa. Andréia lá de Itabuna. Andréia frequentava a nossa comunidade também, a congregação Batista Moriá, lá em Itabuna. De hoje que ela tenta entrar para acompanhar a gente aí, não consegue, né, Dé? Que bom que a irmã conseguiu, graças a Deus. Nicolas, Romário, Erisvaldo, Deus abençoe a vida de vocês. Também louvar a Deus pela vida da irmã Lia, irmão Zé, irmã Cíntia. Quanto tempo, saudade. Nossa irmã Sandra também, Gerson, Josa. Olha aí, que maravilha. Deus seja louvado, viu? Que bom tê-los aqui nesta noite para juntos adorarmos ao nosso Deus, pois somente Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Antes de a gente convidar, eu já estou convidando aí, né? Já para partilhar a tela, os meninos, Ministério de Louvor, enquanto eles estão chegando, a gente vai estar orando, apresentando este culto, as nossas vidas na mão do Senhor, para que tudo ocorra para o louvor da glória dele, que ele receba este louvor, que ele receba este culto, que ele receba tudo que iremos fazer nesta noite, né? Os louvores, deixa eu usar no plural, para facilitar então a nossa comunicação. Letícia, Mateus e Gabriel, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos orar. Vamos orar e logo em seguida os irmãos já estão já com a palavra, franqueada então a palavra para nos conduzir a Deus em adoração. Oremos então ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Deus de nossas vidas, glorificado, exaltado, enaltecido seja o nome do Senhor. Queremos assim te engrandecer, queremos cultuar a Ti, queremos externalizar, Senhor, a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa adoração. Adoração essa que foi plantada no nosso coração por Ti, pois somos adoradores e nós queremos, ó Pai, agora em coletividade, fazer isso, Senhor, expressar essa adoração com cânticos, com nossas ações, com nossa forma de pensar, com aquilo que está no nosso coração. Desde já pedimos que o Senhor possa limpar o nosso coração, purificar nossa mente, para que possamos estar diante de Ti, ó Pai, de maneira santificada, de maneira pura, pois queremos alcançar o propósito dessa noite, a proposta dessa noite, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, Espírito e a verdade. Assim, Pai, obrigado pelo dia que passamos, obrigado pelos nossos irmãos que já estão aí, aqueles que estão chegando também, aqueles que não vão poder estar com a gente. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio e a honra de glorificar o Teu santo nome por meio de nossas vidas e de sermos agraciados, Pai, pelos Teus atributos, dia após dia. Obrigado. Desde já, perdoa nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, tem misericórdia de nossas vidas. Queremos também agradecer por tudo que irá acontecer nesta noite, pois será uma noite especial, uma noite de milagres e maravilhas. O Seu nome será glorificado, adorado para todos sempre. Assim cremos, assim confiamos, e este é o nosso desejo, a nossa vontade. Oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor, meninos? Vamos exaltar o nome do Senhor? Bom. Meu coração transborda de quantidade de irmãos, então essa qualidade está ótima. Que bom, Leo. Deus de amor, minha alma está repleta de paz, Porque Deus é a minha paz. eu canto Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu canto. Aleluia. 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 Aleluia, amém, aleluia, amém. Meu coração canta de amor. Minha alma está entregar de paz. Porque Jesus é a minha paz. Eu canto. Aleluia. 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 Amém. Eu canto. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito bem. Vamos continuar adorando junto com o Ministério de Louvor. Mandar um abraço aí para nosso querido Tiago, para nossa irmã Márcia. O pessoal está elogiando a transmissão pelo YouTube. Que bom, graças a Deus, viu? O ruim do YouTube, temos até uma plataforma que dá condições de a gente partilhar a tela. Quem sabe, meninos, nas próximas a gente já consegue fazer isso, né? E fica até melhor pelo YouTube, porque a pessoa pode estar assistindo pela televisão, não ficar com o aparelho celular, e a televisão fica mais fácil para estar dentro de casa, para a família também ser alcançada, tá bom? Deus seja louvado. Vamos continuar adorando? Eu vou pedir para os meninos nos conduzir a Deus aí, neste momento, por gentileza. John, Deus abençoe, John. Seja bem-vindo, meu querido neto. Quero consagrar meu lar a ti, todo o futuro para ti. te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero desafiar O meu lar a ti. ti. Eu Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Cara abençoada, a descendência, eu vou declarar a sua presença. com teu perfume. Meus filhos irão Aleluia. todas as nações. Em minha casa serviremos a Deus. Em minha casa serviremos a Deus. Minha casa serviremos. a Deus. Alegria. Eu em minha casa Serviremos a Deus. Em minha casa serviremos a Deus. em minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Amém. Amém. Deus seja louvado, glorificado, enaltecido para todo sempre.
Eu estou olhando para baixo aqui, o Luquinhas está tendo uma dificuldade aqui no computador, e eu estou tentando fixar aqui, tá? A informação para que as pessoas cheguem e entendam o que nós estamos fazendo, né? Muito bem. Nesse momento eu vou pedir para Gabriel estar orando, intercedendo, clamando a Deus por pessoas especiais, por vidas, né? Pessoas que compõem a nossa família, né? O nosso ciclo de amizade, que compõe o corpo de Cristo, okay? Que é membro do corpo de Cristo, os missionários. Domingo vamos iniciar a abertura de missões nacionais, então a gente vai estar orando pelos missionários, os pastores que estão no campo, nos campos missionários, pelas suas famílias. Então a gente vai estar orando, clamando a Deus por estas vidas. Deus abençoe a vida de Deus aí, seja bem-vindo. A Fábio também, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Nalva, minha mamãe Helena, nossa irmã Dai Silva também, em família, Estezinha, Marcos. Por isso nós vamos clamar, tá? Clamar também pela vida da nossa irmã Edith, está se recuperando muito bem. A vida da Maria, que é a mamãe do nosso querido irmão Wenderman, Ocimar, perdão, a sogra do nosso irmão Wenderman. Ok? Então vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Eu pedi para o nosso irmão Gabriel nos conduzir a Deus em oração. E logo em seguida, eles vão estar novamente adorando a Deus, nos conduzindo a Deus nesse momento de adoração, para a gente então adorar o Senhor agora com os nossos bens, com os nossos dízimos, nossas ofertas. Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de ser seus filhos, Deus, de ser escolhidos filhos, Senhor, de estarmos em tua presença nesse momento. Sim, Senhor. Ó Deus. Aleluia. Sabemos a vida de nós. Muito obrigado, Deus, porque nada se compara com o teu amor. É verdade, Pai. Sim, Senhor. Deus, que nós amamos, Deus, Pai, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sim, Senhor. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor mesmo nesse ano 2020, né? Então, é diferente do que esperávamos, né? Mas podemos continuar. Sim, meu Pai. Continuaremos confiando no Senhor. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, meu Deus, por esse culto, te agradecer por esse momento. Te agradecer Sim, meu Pai. pela oportunidade de estarmos lá, de estarmos ouvindo como igreja. Senhor, te peço. Ó, meu Deus. Tome tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. Como é que cantasse em nossa casa, meu Deus, possa ser um lugar onde as pessoas servem ao Senhor, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, Senhor. Deus, como diz a tua palavra, Malaquias, Deus, que os pais que dão as filhas, os filhos aos pais. Deus, queremos te pedir a tua bênção sobre nossos lares. Amém, meu Pai, em nome de Deus, que Jesus. não falte o alimento, Deus, que não falte a manutenção, mas que principalmente não falte a tua presença, não falte o Senhor na nossa vida. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Te Jesus. agradecemos, meu Deus, por esse culto. Deus, queremos pedir também que Ó, o Espírito Deus. Santo, Pai, já possa estar trabalhando em nossos corações para o que será dito nesta noite, a tua palavra. Sim, meu Pai. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. A nossa porção nesta noite. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós queremos. Amém, meu Pai. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Pedir aí para os meninos conduzir a Deus, então, neste momento. Você terá a oportunidade de glorificar a Deus, não só com a sua vida, mas também com seus bens, com seus dízimos, as suas ofertas. Adore a Deus, cultue ao Senhor. Reconheça-o, né, diante dos seus feitos, das suas maravilhas, neste momento ofertório, né, onde você tem a oportunidade de cumprir a sua palavra. Vamos adorar. Grande amigo, Jesus e Salvador, que com amor me guarda cada dia, fiel é seu cuidador, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E aí não há dúvida, meu é que por mim morreu, e meus pecados todos expirou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou.
Jesus é meu amigo, Senhor, eu prometo sempre igual. O homem sofreu a morte por mim foi pecado, e agora livre para cair do mal. Por esse canto me No Face também. com ele dentro constante comunhão. Sempre confia em ti, assim nem dá pra ti. Ficando sempre a ele solução. Licença minha santos, espera que seja feliz. Seu amor a todos demonstrar. O bom tempo pecador, e todo amor eu tenho voltar. Jesus é meu amigo, Senhor, meu protetor, não serei igual. O homem sofreu a morte por mim foi pecado, e agora livre guarda-me do mal. A hora vem chegando, a vida em que Jesus ao mundo ignorará. Oh, que momento é aquele que o dia que eu vou para que será. Então, com ele sempre dizendo eu ficarei. Já livrei do pecado, mágoa e dor. O ser humano anjo da glória de Cristo, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor não terei igual. Que sofreu a morte por mim foi pecado, e agora para me do mal. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado para todos sempre. Vou pedir para nossa querida irmã Letícia agradecer a Deus, né, por este momento, pelos dízimos, ofertas, por este momento de culto, de adoração. Pedir para ela nos conduzir a Deus aí com a palavra gratidão. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, Sim. glória e honra seja dada a somente. Amém, Senhor. Glória Santíssima. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos proteger, nos sustentado, nos guardado, Sim, nos sim. livrado de todo e qualquer mal. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nesse momento eu quero te pedir por todos os meus irmãos, meu Pai, por aqueles que Sim, sim. puderam e que estão podendo, meu Pai, devolver a Ti, meu Pai, em Obrigado. forma de bens, em forma de dinheiro, meu Pai. Senhor. Mas sabemos que não é só isso. Mas louvado seja porque nós podemos também contribuir financeiramente, meu Pai, para o Teu reino, meu Sim, Pai, meu Pai. para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio e a Então, honra. por todos aqueles que estão podendo contribuir, Sim, e por sim. aqueles que não estão também podendo, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, a cada um, meu Pai. Amém, Pai, no nome de Jesus. Abençoando os seus lares, a alimentação, meu Pai. Sim, sim. Seja o alimento, ou seja a casa, seja as dívidas. Que o Senhor possa estar sustentando a todos. Amém, eles, Pai, no meu nome de Jesus. cuidando de todo o mal, meu Pai. Sim, sim. Assim como você já tem feito. Abençoa, protege. Continua conosco. Te peço pela mensagem. Te Sim. peço por cada um que está assistindo. Que o Senhor possa estar também abençoando nossa mente, nosso Amém, meu Pai, no nome de Jesus. coração, para que possamos estar aprendendo, Pai, absorvendo o que o Senhor quer, que absorvamos. Amém, Pai, no nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Meninos, obrigado. Se você puder apertar aí para sair, por gentileza. Não sei por que o Instagram perdeu, não está mais fazendo isso, né? A pessoa própria tirar o pessoal. Mas, enfim, né? Deus seja louvado por todas as coisas. Louvar a Deus aí pela vida de tanta gente maravilhosa que chegou aí, né? Ivanildo, Denilson, Aninha. Olha a Aninha aí, que saudade, Aninha. Deus abençoe Jefferson Almeida, lá da PIB. Né? Deus abençoe também a vida do Jefferson. Deus abençoe a vida dos irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui também que chegou. Tem uma turma boa aqui, viu? Domingos, olha aí, Domingos aí, nosso irmão Domingos, Deus abençoe a sua vida,
de maneira extraordinária, viu? Que bom tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, nesta epístola, tá? Primeira epístola, escrita ali a seu filho na fé, Timóteo. Muito bem, Paulo escreve esta primeira carta e escreve supostamente já na sua entre a primeira e a segunda prisão para o seu filho na fé, Timóteo, ok? Muito bem, no ano 62 a 63 depois de Cristo. O intuito de Paulo era orientar o seu filho na fé, como também os seus irmãos ali em Éfeso, ok? Abre lá, no capítulo 1, hoje nós vamos nos ler essa perícope, tá? Do versículo 12 ao versículo 17. Por gentileza, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. É interessante, irmãos, que desde o versículo 1, que vemos então o apóstolo Paulo se identificando como alguém que foi comissionado por Jesus Cristo. O mandato, a ordem foi dada por Deus. Isso desde o início, desde o versículo 1, que Paulo está mostrando, apontando. Ele foi escolhido por Deus. Deus o chamou para ser seu representante na terra. Olha que honra do apóstolo Paulo. Foi escolhido por Deus, foi ordenado por Deus, comissionado por Deus para ser o seu representante na terra. Alguém que anunciasse, então, a sua verdade. E foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Paulo foi um apóstolo enviado e autorizado por Deus para pregar o evangelho. Paulo foi um apóstolo, e que apóstolo, irmãos? Muito usado por Deus para glorificar o seu santo nome, para propagar, fazer com que o evangelho ecoasse por meio da sua vida e alcançasse a muita gente. Muita gente, muita gente. Muito bem. Diferentemente dos falsos mestres que Paulo vai discorrer aqui, não é? Nos versículos iniciais, a partir do versículo 3, que eles se promoveram, se autopromoveram. Não é? Eles anunciavam a falsa doutrina, diferente do apóstolo Paulo, que foi promovido por Deus. Não é? Ele diz aqui, Paulo, versículo 1, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Já os falsos mestres se promoveram, tá? E anunciavam a falsa doutrina. Eles queriam falar de Deus, da lei de Deus, mas sempre acrescentavam fábulas e genealogias, guiando o povo, irmãos, no caminho da heresia. Olha a diferença do apóstolo para os falsos mestres. O apóstolo escolhido por Deus, levantado por Deus, e os falsos mestres, eles mesmos se titularam. Não é aqueles que fazem assim, eu me unjo, eu me torno pastor, eu me torno missionário. Não, foi Deus que me chamou. E aí, vai dizendo por aí que foi Deus que o chamou. Diz que até foi uma profecia, que disseram assim, acolá, em sonho, enfim. É o cuidado que a gente precisa ter, irmãos, que isso acontece no nosso tempo presente também. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Muito bem. Desse versículo 12 ao 17, nós vamos ver, então, a graça transformadora. Paulo e sua experiência de conversão e apostolado. É o que nós vamos ver, então, desse versículo 12 ao 17. Vamos ler. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Seja bem-vindo, meu querido Alcimar, Rogério. Deus abençoe a vida dos amados irmãos aí, em Cristo. Muito bem, meu querido Fábio, Deus abençoe a sua vida. Ok, vamos então ler a palavra de Deus. Versículo 12 diante. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, versículo 17, para a gente finalizar a nossa leitura, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. A graça transformadora, que maravilha. E é verdade. A graça de Deus, Deus manifestou sua graça para nos salvar, para transformar as nossas vidas. E aqui Paulo vai contar a sua experiência de conversão, como também o seu apostolado. Vamos ver alguns pontos que marcam, então, o chamado, o apostolado do apóstolo Paulo. Este momento inicial da vida do apóstolo Paulo. Muito bem, minha querida irmã Carisa, Thaísa, sejam bem-vindas, meninas. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui, está aqui no verso 12. É a gratidão do apóstolo Paulo. Ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Olha a gratidão, o apóstolo Paulo agradece ao Senhor Jesus. Ele reconhece, ele abre o seu coração e evidencia aquilo que ele ensinou, aquilo que o Senhor revelou como mandamento, dai graças, pois esta é a vontade de Deus para nós, não é isso? Em tudo dai graças. Deixa eu melhorar, então, a minha fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que é ordem, que é mandamento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É exatamente isso que nós devemos fazer, dai graças ao Senhor. Agradecer. Paulo agradece, sou grato. Mas Paulo está agradecendo por quê? Não só a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também as suas maravilhas. As bênçãos do Senhor incontáveis sobre a sua vida. E ele vai identificar quais são essas bênçãos, essas maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Ele vai dizer que o Senhor lhe fortaleceu, aquele que me fortaleceu. Ele está dizendo também que o Senhor considerou ele fiel e também o designou para o ministério. Paulo então está agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor me fortaleceu. Me considerou fiel e me designou, me escolheu para o ministério. Bom, é interessante, eu quero seguir a linha teológica, é o que eu estou fazendo, irmãos. Estou seguindo, então, um dos comentários do pastor Hernandes e um dos comentários também do John Stott, ok? E outros teólogos também. Enfim, na minha pesquisa, na minha linha teológica, que eu abordei pesquisando, eu acho interessante o que John Stott vai dizer sobre o fortalecimento. Ele diz o seguinte, ele se refere à força interior que Cristo lhe deu, é o que Paulo está dizendo. Não a força exterior, a aparência, ok? Músculos, não. Não é igual o seu pastor Bruno, que é forte. Se o pastor Felipe ouvisse isso, meu irmão,
E aqui dá risada até as horas. Tá? Mas não é isso. Não é essa força, mas a força interior que o Senhor lhe deu. Lembra quando Paulo, ele diante do Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, tá? No versículo 9 e 10, quando ele diz da sua fraqueza, do espinho na carne, e o Senhor Jesus disse o que para ele? Minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. E lá no finalzinho do versículo 10, Paulo acrescenta, quando você está fraco, é aí que você está forte. É esse poder que nos toma de dentro para fora. Tá certo? Somos tomados de maneira extraordinária por este poder, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? A palavra de Deus, a graça. Então, é exatamente isso, essa força interior que o Senhor lhe deu, mesmo antes de especificar o ministério para qual ele necessitava ser fortalecido. Então, Paulo já recebeu esta força que veio do Senhor, né? A sua designação para o ministério teria sido inconcebível se ele não tivesse sido preparado. Então, ele precisava ser preparado, ele foi preparado. Muito bem, deixa eu dar uma melhorada aqui. No Facebook, minha esposa chegou aqui, eu tive que dar uma parada, disse que o Facebook está cortando. Veja aí, irmãos, veja aí, Luquinha, se está cortando minha cabeça, minha esposa acabou de ver ali. Vamos lá. Vê se melhorou aí, gente, no Facebook, aí, por gentileza. Tá bom, acho que é o aparelho dela. Minha querida esposa, Luquinha está vendo aqui, tá ok, viu? O Facebook tá ok, certo? De repente, reinicia aí o seu Facebook, por gentileza, sua transmissão. Ok, então, perceba que essa força vem de dentro para fora, a força que Cristo, nosso Senhor e Salvador, deu ao apóstolo Paulo para que ele pudesse, né, já no início da sua vida cristã, da sua caminhada, ele pudesse ter essa força para alcançar os objetivos em Cristo Jesus, ok? Então o Senhor lhe fortaleceu. O Senhor também considerou ele fiel. E aí eu acho interessante a fala do teólogo John Stott, tá? Ok, melhorou. Obrigado, minha querida. Ela também está nos ajudando aqui, viu? Ela trabalha aí, home office aí, né? Enfim. Então, olha só o que Stott diz. Isso não pode significar que Jesus confiou nele por tê-lo visto como alguém inerrantemente digno de confiança. Rapaz, esse Saulo de Tarso aí é um homem que não erra, é um homem perfeito, é um homem, né? Alcançou ele, transformou a vida dele. Rapaz, Paulo é um cara nota 1000, nota 10, ele não erra, é perfeito. Ele é justo, não é? Não é isso, tá? Sua aptidão e sua condição de ser considerado fiel era decorrente do fortalecimento interior que lhe havia sido prometido. O Senhor que fez essa mudança. O Senhor olha para Paulo e vê a sua obra concretizada na vida de Paulo. É exatamente isso que acontece com a gente. O Senhor olha para a gente e vê a sua obra concretizada. Ou seja, a obra, Deus olha e vê a obra do seu filho, né, concretizada. Ou seja, a justificação. Então, temos a sua presença em nós, o seu Espírito. Temos força, capacidade, sabedoria, né, as virtudes de Deus em nossa vida, né, por causa da nova vida em Cristo Jesus. Ok? Então, o Espírito Santo, Deus que habita em nós, o fruto do Espírito, traz as virtudes de Deus para nós. Ok? As virtudes do Espírito que nós evidenciamos no nosso viver diário. Meu irmão, minha irmã, nossa, eu sou pecador. Se não é Deus na minha vida, já era. O Senhor pode até me ver e me olhar como fiel, mas eu só sou por causa dele. Uma vez eu cheguei para Jaque e falou, eu só sou fiel a você, minha filha, porque eu sou fiel a Deus. Se eu não fosse fiel a Deus, não seria fiel a você. Porque essa força vem de Deus, é de dentro para fora. Não é minha força física, meus músculos, minha capacidade humana, não é isso, mas é do Senhor. Tá? A terceira bênção que Paulo agradece ao Senhor Jesus, é porque ele foi escolhido, foi designado, comissionado para o ministério. E a ideia ministério é diaconia, né? Que tem essa palavra genérica, né?
E há muitas formas assumidas pelo serviço, né? A ideia de ser diácono, servo, né? Ou ministério cristão, ok? Mas Paulo está aqui dizendo de forma bem clara, irmãos, referindo-se ao comissionamento que ele recebeu como apóstolo aos gentios. Não só para os judeus, mas também para os gentios, né? Vamos usar uma expressão, esse seria o carro-chefe do apóstolo Paulo. Paulo foi comissionado para pregar para os gentios, não só para os judeus, mas para os gentios. Os gentios seria o carro-chefe, né? Seria o primeiro grupo, né? A primazia de Paulo. Paulo, você vai pregar para os judeus, mas especialmente para os gentios, tá bom? Porque foi de lá que eu te tirei e é de lá que eu quero fazer a obra na sua vida. Então, Paulo agradece, irmãos, abrindo parênteses, você já agradeceu a obra do Senhor na sua vida, as maravilhas do Senhor na sua vida? Já agradeceu a grandiosidade do Senhor na sua vida? Agradece, irmãos. Agradece. Seja grato ao Senhor, louve ao Senhor por estas maravilhas, pelos seus feitos, pela a força que Ele tem lhe dado, né? Ele olhar para você e falar assim, nossa, né? Meu querido Aracildo é um homem fiel, é um homem temente a mim, né? Olhar, então, para o nosso irmão Gabriel Vitório e falar assim, rapaz, que menino que é fiel, né? Olhar para o nosso irmão Manuel, Irene, e falar assim, nossa, esse casal, né? Este casal aí é um casal que se mantém fiel na minha presença, luta para se manter de pé, né? Então, nossa, que coisa linda você agradecer, agradeça, porque a força vem do Senhor, né? O Senhor olha para a gente e vê a sua obra em nós, a força vem do Senhor. Meu querido irmão Jovenilson, ser comissionado, ser chamado, mas espera aí, pastor, o senhor foi comissionado para ser pastor, e você, minha irmã, foi comissionada a ser servo, né? Diácono, tá? Diáconos, ou seja, servo, né? Recebeu essa incumbência, esta missão de ser um missionário representante de Cristo na Terra. É gratidão. Gratidão, essa é a palavra que marca aqui esse verso, né? essa perícope, esse verso 12, né? Essa perícope do versículo 12 ao 17. Então, façam isso, irmãos. Como apóstolo Paulo, sou grato ao meu Senhor pelo fortalecimento. Olhar para mim e ver um homem fiel, mesmo diante das minhas imperfeições, ele olha e vê a luta, porque eu só consigo vencer por causa dele, da força que ele me deu, né? E a honra de servi-lo. Eu fui comissionado, designado para o ministério, o apostolado, pregar para os gentios, pregar para os judeus. Olha que coisa linda. Já parou para pensar a honra que você tem? Muito bem. O segundo ponto que nós vamos ver, né, é a conversão de Paulo. Olha só o que Paulo vai dizer do versículo 13 ao versículo 14. A mim, que noutro tempo, olha, antes de ser alcançado pela graça por Cristo Jesus, eu era blasfemo, perseguidor, insolente. E ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância. Tudo que eu fiz na ignorância e na incredulidade. Ok, beleza. Então Paulo aponta, tá? Paulo aponta quem ele era antes de conhecer a Cristo, a verdade, de ser alcançado pela verdade, de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí o versículo 14, ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Muito bem, Paulo faz aqui uma digressão para registrar o seu passado inglório como implacável perseguidor da igreja. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era terrível. Saulo de Tarso era terrível, irmãos. E eu quero pegar aqui uma linha aqui de abordagem do pastor Hernandes, que ele diz o seguinte, olha, Paulo era, né, fariseu zeloso, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5, tornou-se líder destacado do judaísmo, está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, levantou-se como ferrenho perseguidor da igreja,
como uma fera selvagem, respirava ameaças e morte contra a igreja. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 1, já vimos isso. Assolou e devastou a igreja, em Atos capítulo 8, versículo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém, Atos capítulo 9, versículo 21. Perseguiu o caminho até a morte, Atos capítulo 22, versículo 4. Fez muitas coisas contra o nome de Cristo, Atos capítulo 26, versículo 9. Encerrou muitos dos santos em prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Capítulo 26 de Atos, versículo 10. Afligia os crentes nas sinagogas, forçando-os a blasfemar e, enfurecido, os perseguia até por cidades estranhas. Atos, capítulo 26, versículo 11. Era como um touro indomável que não queria ser amansado. Mesmo capítulo 26 de Atos, versículo 14. Sua conversão foi uma obra sobrenatural, queridos irmãos, e de fato, de Deus na vida dele. Foi algo sobrenatural. Teve de ser jogado ao chão e quebrantado para reconhecer que Jesus Cristo, a qual ele perseguia, era de fato o Messias, o Filho de Deus, o enviado, o ungido de Deus, o Cristo. Seus olhos ficaram cegos. Paulo ficou cego. Paulo ficou sem visão. Isso na carne, humanamente falando. Mas, ao mesmo tempo, seus olhos espirituais, os olhos da alma, foram abertos pelo Senhor Jesus. Oh, que maravilha. Paulo passou a enxergar a verdade, a conhecer a verdade, nesse encontro formidável, espetacular, miraculoso, sobrenatural, do Senhor Jesus com ele. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Enfim, irmãos, pensando aqui naquilo que o William MacDonald diz, e eu achei muito interessante, ele vai descrever, essas três palavras que Paulo usou, apontando que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Muito bem. A palavra blasfemo, ele falava mal dos cristãos e do Senhor Jesus. Tá? Então, ele blasfemava contra os cristãos e contra o Senhor Jesus. Ele não aceitava que Cristo era o Filho de Deus. E por meio dele, nós obtemos a salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Cristo é o meio de salvação. Paulo não aceitava, dizia que era heresia, não cria que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Cristo. Segundo a palavra, perseguidor. Ele prendeu os cristãos, açoitou-os, forçou-os a blasfemar e deu voto para matá-los ao perceber que a religião do caminho era uma ameaça ao judaísmo. Ok? Então, ele era perseguidor e um dos ferrenhos. O povo tinha medo do apóstolo Paulo. Quando ele chegou diante dos discípulos, está lá em Gálatas. Em Gálatas, abre lá em Gálatas, corre lá, abre lá, pega a Bíblia, deixa a Bíblia na mão. Depois você vai voltar de novo para lá, ok? No versículo capítulo 1, versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, quando estava em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Lá em Atos, irmãos, deixa eu ver se eu me lembro, os discípulos ficaram, com medo do apóstolo Paulo. Rapaz, esse homem aí, ele perseguia a gente, esse homem aí, terrível, né? Mas Barnabé intercedeu por ele. Barnabé falou, não, rapaz, esse homem foi transformado, esse homem foi convertido. Aqui achei, capítulo 9 de Atos, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Rapaz! E Barnabé intercede por ele, versículo 27 diante. E então, estava com eles em Jerusalém
entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Rapaz, Paulo foi transformado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Mas era perseguidor, blasfemo, perseguidor, e ele está dizendo, estou confessando que eu era. E diz mais também que ele era insolente. Né? Ou seja, para levar a cabo o seu plano opressor, ele sentia um prazer mórbido em afligir de forma violenta os cristãos. Ó, o cara sentia prazer, irmãos, de afligir e realmente, né, vir de forma violenta para acometer os cristãos da sua época, como blasfemo, afligir os cristãos, apenas com palavras e insultos. Como perseguidor, irmãos, infligiu sofrimento físico. Como insolente, atacou os cristãos com crueldade e abuso. Achei muito interessante essa consideração do teólogo William MacDonald. Muito bom, muito bom. E eu quis compartilhar com os irmãos. Bom, só que é o seguinte, Paulo diz algo maravilhoso, meu querido Luquinhas. A misericórdia de Deus se manifestou sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 13, a parte B diz, mas obtive misericórdia. Pois quando eu fazia isso, eu estava no tempo da ignorância. Eu era incrédulo. Ele diz aqui, está aqui destacado, não é? Humanamente falando, não havia esperança alguma, não é? Alguma, irmãos, para que Paulo pudesse se converter, mudar sua linha de pensamento, crer no Senhor Jesus, entregar sua vida ao Senhor Jesus, confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Não, de forma alguma. Paulo tinha um ardor muito grande no seu coração em perseguir a igreja, os do caminho, que eram os cristãos da sua época. Paulo olhava para eles e viam como seita, como hereges, como algo falso, que não procedia de Deus. Mas, queridos, Paulo não estava fora do plano de Deus. Paulo não estava fora da misericórdia de Deus. E é interessante que por 2 vezes ele vai dizer que a misericórdia o alcançou. Versículo 13 e versículo 16, a parte A. Né? Que a misericórdia o alcançou, foi concedida a ele. Eu acho interessante o que diz o puritano Thomas Goodwin. Ele foi, né? Eu vou usar uma expressão que o teólogo, né, esse puritano diz, fui totalmente alcançado pela misericórdia, é verdade. Irmãos, é exatamente o que aconteceu com a gente. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Estávamos inseridos nesse projeto, meu querido irmão Jovenilson. Projeto esse, Raquel, Tiago, Rita, Raíris, Nicolas, Romário, Andréa, que é extraordinário, miraculoso. Ah? E nós fomos alcançados pela graça, assim como o apóstolo Paulo foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Ah? Alcançado pela graça, alcançado pela misericórdia. Como ele diz, obtive misericórdia. Obtivemos misericórdia da parte do Senhor. Ah? Porque antes vivíamos na ignorância, éramos incrédulos e fazíamos um monte de bobagem, um monte de coisa, vivíamos na prática do pecado, infundados no pecado, vivíamos realmente, né, na lamaçal do pecado, como diz o Salmo 40, versículo 2. Mas Paulo diz algo também que muito me chama a atenção. Para um homem bárbaro, um homem cruel, perseguidor, um homem blasfemo, um homem ignorante, um homem incrédulo, um homem insolente, perseguidor, a graça de Deus superabundou sobre a sua vida. Ele foi plenamente alcançado pela misericórdia. Ele diz no versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre a sua vida.
lembra que ele deixa bem claro isso em Romanos capítulo 5, versículo 20. Minha querida esposa, me ajude, por favor. Os meninos estão pegando fogo aí do lado de fora, tá atrapalhando, tá fazendo muito barulho aí do lado de fora. Me ajude aí, por gentileza, viu? Romanos capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte, Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. A graça de Deus superabundou, que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, transbordou, superabundou a graça de Cristo, do meu Senhor, sobre a minha vida, irmãos. Coisa maravilhosa, não é? E é interessante, irmãos, superabundou a graça de Cristo sobre ele, tá? Transbordou a graça de Cristo sobre ele. E com isso veio as duas virtudes, as duas bases da maturidade cristã. A fé, o amor, né? A fé e o amor. Faltou a esperança, mas ele citou aqui a fé e o amor. Com certeza a esperança também, ok? Também, tá? Porque com o passar do tempo da vida cristã, a esperança vai se aumentando ainda mais, latejando ainda mais o nosso coração, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus, a esperança de glória, a esperança de vida eterna, a esperança de salvação. Paulo, então, né, foi alcançado, a graça de Cristo superabundou sobre a sua vida, e a fé e o amor transbordou. Olha a ação mútua, né? A fé e o amor, ok? Ao mesmo tempo agindo sobre a vida de Paulo, ou brotando sobre o coração de Paulo, sobre a vida de Paulo. A fé e o amor. Paulo diz, né? Transbordou, porém, a graça, versículo 14, do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É simultâneo, fé e amor. Fruto do Espírito, né? Esperança tomou Paulo. O Espírito Santo de Deus. Paulo foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Nasceu de novo. Tem nada a ver em falar em línguas aqui, irmãos. Tem nada a ver. Mas o batizado com o Espírito é nascer de novo. Paulo foi regenerado. Paulo se tornou, minha querida irmã Maria do Amparo, uma nova criatura em Cristo Jesus, meu querido Gerson, minha querida Josa. Se tornando, então, essa nova criatura, Letícia, Gabriel, Mateus, Lu, Fidelis, no Senhor, minha querida Joyce. Então, transbordou agora o fruto do Espírito, a fé e o amor sobre a vida de Paulo. Que maravilha. A graça inundou com a fé um coração que antes estava cheio de incredulidade e inundado, né? A graça inundou com a fé o coração que antes estava cheio de incredulidade e inundou com amor um coração que anteriormente, poluído pelo ódio, tomava então a vida de Paulo. O que aconteceu, irmão, foi que uma graça abundante, ok, alcançou o pior dos pecadores. Como ele mesmo diz, né? Dos quais eu sou o pior. E exatamente, olha, irmãos, fomos alcançados por esta graça. A graça de Deus superabundou sobre as nossas vidas. Alcançados pela graça, fomos batizados com o Espírito Santo, temos uma nova vida, o fruto do Espírito agora está, né, desabrochando por meio de nossas vidas. E a gente deve estimular, irmãos, estimula isso no seu viver diário. Viu? A fé, o amor, a longanimidade, benignidade, alegria, temperança, domínio próprio. Evidencia isso no seu viver diário. Coloque em prática. Tá? Viva, minha querida irmã Lia, meu querido irmão Adilson, viva para o louvor da glória de Deus Pai. É necessário que você faça isso. E mais, Paulo diz no versículo 15, irmãos, é o terceiro ponto que eu quero destacar nessa perícope, da experiência da conversão de Paulo, a conversão de Paulo enquanto apóstolo, a fidelidade e a dignidade da palavra, quando ele diz no versículo 15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Qual é a palavra que é fiel? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz, olha, dos quais eu sou o pior. Coisa maravilhosa, né, irmão? Que coisa grandiosa, que coisa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Tá? Então, Paulo diz, a palavra de Deus, queridos, Paulo está dizendo que é fiel e é digna. O evangelho é fiel, o evangelho é digno. A palavra de Deus é infalível, é imutável, é inerrante, suficiente. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus se mantém e continuará se mantendo fiel na sua palavra. Fidedigna esta palavra. Eu quero seguir a linha também, né, continuando então a seguir a linha de pensamento de William MacDonald, quando ele diz da dignidade da palavra de Deus, do evangelho. O primeiro ponto que ele traz é o seguinte: o evangelho é digno de inteira aceitação porque é endereçado a todos. Fala acerca do que Deus fez por todos, oferecendo o presente da salvação a todos. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, tá? Então o evangelho é aberto, não é fechado, tá certo? Então é digno o evangelho, é fiel esta palavra. Segundo ponto que William MacDonald traz é o seguinte: o evangelho é digno de inteira aceitação porque enfatiza a pessoa e a obra de Cristo. Quando Paulo fala sobre Cristo Jesus, irmãos, ele está enfatizando tanto a divindade de Cristo como também a sua humanidade. Antes de sua encarnação, ele tinha glória eterna com o Pai. Belém não foi o começo de sua existência. Cristo não foi criado, irmãos. Tá? Cristo não foi criado, como alguns creem. Né? Isso, no contexto pelo qual o Senhor Jesus estava presente, ok? Como também até nos dias de hoje, que alguns dizem que Cristo foi criado. O Senhor Jesus foi criado. Ele é o Filho de Deus, mas é alguém como nós, ok? Que não é o próprio Deus, ok? O Deus Filho. Algumas religiões creem assim. Jesus Cristo foi um profeta que foi levantado por Deus para vir anunciar suas verdades, né? O Jesus Cristo é uma luz máxima de Deus, tal. Então, essas religiões têm essas especulações. Nós não. Nós cremos que o Deus Filho deixou a sua glória, né? Sua glória eterna, desceu, tá? Veio ao mundo, se vestiu de pele e de carne humana, se fez semelhante a nós, se tornou servo, foi obediente ao mandamento, aos princípios estabelecidos pelo Pai, a ordem, o projeto, tudo que o Senhor estabeleceu na eternidade, ele veio para cumprir. Cumpriu, então, glorificou a Deus por meio da sua vida, ao Pai por meio da sua vida, e continua glorificando por meio da sua vida. Mas ele não foi criado. Ele é o Deus Filho. Sempre existiu, tá? Sempre existiu. Muito bem. Vai cair a conexão tanto no Instagram da igreja quanto no meu Instagram pessoal, mas você volta, por favor, que a gente já está finalizando, concluindo. Então, o terceiro ponto, tá? Diz assim, William: o evangelho é digno de inteira aceitação pelo seu glorioso propósito. Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores. Está aqui, Paulo deixa bem claro, para salvar os pecadores. Por isso que ele veio ao mundo, tá? Veio para os doentes, não para os sãos. Ele não veio para salvar pessoas boas. Não existe ninguém assim em toda a terra. Não é o que a Bíblia diz, ok? Deus olha de lá e não vê nenhum justo sequer. Ele não veio salvar os que guardam completamente a lei. Não havia
nenhum ser humano desse tipo em toda a Terra. Ponto. Deixa eu só ajudar o pessoal aqui. Muito bem. Muito bem. Já voltei aqui no Instagram da igreja. Meu Instagram também vai dar uma caidinha. Só um minutinho, irmãos. Peço a compreensão de todos, a paciência, e nós já vamos retomar. O pessoal está chegando. Vamos lá. Se cair a transmissão aqui no Facebook, corre para o Instagram, corre para o YouTube, tá bom, irmãos? Beleza? Vamos lá, ponto. Veja só, aqui está a diferença essencial entre o cristianismo e as demais religiões, irmãos. Ok? Por quê? Aqui, queridos, todos dizem que o homem precisa, tá? E em outras religiões, precisa fazer alguma coisa boa para ganhar o favor de Deus. Não é isso que as religiões dizem? Você tem que fazer alguma obra, você tem que realizar boas ações, né? Fazer boas ações, para você ganhar o favor de Deus, ser salvo, ir para o céu. Não é? O evangelho, porém, irmãos, diz ao homem que ele é pecador. Está aqui. Salvar os pecadores. Aqueles que estavam, então, mortos, afastados de Deus, no relacionamento, na comunhão com o Senhor. Ok? Então, o evangelho aponta. O cristianismo aponta. Aponta o pecador. Aponta o perdido. Tá? Que não é capaz de salvar a si mesmo. Que, por meio que ele faça obras maravilhosas, o cristão entende que não tem mérito. Não tem mérito nenhum. É exatamente isso que o evangelho traz como verdade. O evangelho aponta essa verdade. O evangelho aponta, irmãos, que a salvação se dá por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Somente a obra substitutiva de Cristo pode salvar e conduzir, né? E conduzir o homem à glória. Somente a obra de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, na cruz do Calvário. Quarto ponto que o MacDonald traz é o seguinte: o evangelho é digno de inteira aceitação porque produz convicção de pecado. Paulo diz no verso 15, irmãos, dos quais eu sou o principal. Paulo usa aqui o princípio que o Senhor nos traz enquanto discípulos da bem-aventurança, versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Paulo reconhece: eu sou pecador, cara. Eu sou falho. E tem gente que se acha, né? Não, eu sou o bambambam, eu sou o cara, né? Eu não peco, não. Eu faço coisas boas ações, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Ó, diz o próprio evangelho que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Né? Já está pecando, já está deixando a desejar. Todos nós somos pecadores, minha querida Débora Souza. Todos nós. E Paulo diz, né? Paulo aponta. Por isso que o evangelho é digno, é fiel. Paulo diz que ele nos aponta, o evangelho nos aponta. Quem somos? Você é pecador e que carece da graça de Cristo, da misericórdia do Pai sobre as nossas vidas. Muito bem. Dos quais eu sou o pecador. Vale destacar que a maioria dos pecadores não era... Vale destacar que o maior dos pecadores, deixa eu melhorar aqui a minha leitura, o maior dos pecadores, tá? Isso Paulo não era um idólatra, imoral ou ateu, mas um ortodoxo zeloso da lei que nasceu no lar extremamente religioso. Paulo, queridos irmãos, nasceu no lar extremamente religioso. Paulo era religioso, zeloso da lei, irmãos. Hã?
Você pegar em Filipenses lá, você vai ver. No capítulo 2, zeloso da lei. Capítulo 3, perdão. Tem a autobiografia do apóstolo Paulo. Paulo zelava pela lei. E aqui Paulo está dizendo, rapaz, eu sou, dos quais eu sou o principal. Zelava pela lei, mas era um herege. Fazia coisas horrendas. Blasfemava, perseguia a igreja. Eu era insolente. Agredia os cristãos. Então eu sou um pecador. Eu sou o pior de todos. Não na idolatria, não imoral, nem ateu, que eu criei em Deus, Paulo está dizendo, mas eu era um religioso, um fariseu, um ortodoxo zeloso da lei. Seu pecado era essencialmente doutrinário, irmãos. Ele não aceitou a palavra de Deus, concernentemente à pessoa e à obra de Cristo. A rejeição do Filho de Deus é o maior de todos os pecados. Está lá em João, abra lá João, o Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crer no Filho, não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, que não crê, que não acredita, que não confessa Jesus como Filho de Deus, como seu único Filho Salvador, tá? Não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então você vai encontrar lá, no capítulo 12, versículo 48, em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Então, a rejeição do Filho de Deus é o maior de todos os pecados. Ainda é preciso enfatizar que Paulo não disse que era o maior dos pecadores. Ao contrário, ele declarou, segundo a linha do teólogo William, dos quais eu sou o principal. O mais piedoso, santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem mais apurada convicção de pecado. É ser bem-aventurado, humilde de espírito. Este homem piedoso, este homem santo, é aquele que reconhece que é pecador e que tem convicção do pecado, no sentido que eu preciso me afastar dele, eu não posso mais praticá-lo. O pecado hoje é um acidente na vida do cristão, do crente lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, o que nasceu de novo, que foi batizado no Espírito. É exatamente isso, meu querido Alcimar, minha querida Wendelman. Essa nova vida que nós temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto ponto a ser visto é o testemunho do apóstolo Paulo. O exemplo que ele foi de homem de Deus, de servo de Cristo. Olha só o versículo 16. Deixa eu me abrir lá. Eu estou em João. Diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Mais uma vez ele usa a expressão, tá? Essa palavra do versículo 15 também, deixa eu me voltar um pouquinho. Fiel é esta palavra. Essa é a primeira vez que Paulo vai, das 5 vezes que nós encontramos nas pastorais, tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ok? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Você vai encontrar também Paulo citando, né, nas outras cartas, nas outras pastorais. Mas aqui é a primeira vez que Paulo cita, irmãos. Bom, versículo 16. Então, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Então, mais uma vez, Paulo cita que foi concedida a ele misericórdia da parte do Senhor, para que em mim o principal, ok, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo diz que a misericórdia do Senhor, mais uma vez ele enfatiza, se manifestou sobre a sua vida, tá? Sendo ele esse principal, aquele que supostamente aos nossos olhos humanos não teria
possibilidade nenhuma de ser alcançado por Cristo, de obter a salvação, a vida eterna, tá? Mas ele diz, eu sou o principal, ok? O principal dos pecadores. É isso que ele fala anteriormente? Dos quais eu sou o principal, tá certo? Não sou o pior dos piores, mas eu sou o principal, dentre tantos pelos quais também faziam o que eu fazia, ainda continua fazendo o que eu faço, tá? Zeloso pela lei, não? Sendo ortodoxo, religioso, e não crendo ainda na pessoa bendita, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, olha, evidenciasse então, por meio da minha vida, Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. E ele aponta algo interessante aqui. Perceba que o Senhor Jesus teve misericórdia de Paulo, como também longanimidade, paciência estendida, pois o Senhor Jesus sabia que ele seria uma mola propulsora, um instrumento valioso em suas mãos, uma grande testemunha de Cristo na terra, um excepcional exemplo a ser seguido, irmãos. Por isso, então, que o Senhor Jesus teve paciência pela sua onisciência, ele já sabia, já conhecia Paulo desde o ventre da sua mãe, como também você, meu irmão, como também você, minha querida irmã. Paulo, né, já era conhecido, você também já é conhecido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Ele sonhou com a sua vida, sonhou com a minha vida. Por isso, então, que ele teve essa paciência estendida até a sua conversão, até lhe encontrar, até lhe alcançar, até manifestar a graça dele sobre a sua vida, a sua misericórdia. Por isso, ele teve longanimidade, paciência estendida, para chegar nesse tempo, meu querido irmão Simar, e pum, pega você, minha querida irmã Cosmita, minha querida Joyce, Débora, meu querido Magno, pegar você, minha querida Rosário, e falar assim, esse é meu, né? Meu querido Fernando, esse é meu. Meu querido Nicolas Romário, Erisvaldo, Helenita, esse é meu, essa é minha. Já foi. Andréia, né? É exatamente isso, meu querido irmão Zé, Jovenilson, irmã Lia, irmão Zé, é exatamente isso, meu querido pastor Antônio, meu querido pastor Zica, é exatamente isso que o Senhor fez conosco, Dai, Tony, Deus abençoe a vida de vocês, é exatamente isso que o Senhor fez conosco. Paulo foi o único a declarar, né? A gente vai encontrar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí, você tem coragem? Chegar para alguém e falar assim, ó, me imite, pois eu imito a Cristo. Tem gente que tem vergonha, irmãos, de se declarar cristão, porque o seu testemunho é... Tem gente que tem vergonha, tem tempo no trabalho, tempo na faculdade, tempo na universidade, tempo no ambiente social, no convívio social, em amizades. Ninguém sabe o que é cristão. Porque, ó, testemunho, a pessoa tem vergonha. A pessoa tem vergonha. Porque senão a pessoa vai ouvir o seguinte, ser cristão que nem ele, que nem ela, tô fora, como diz nosso irmão Davidson, lá ele. Né? Queridos, aqui eu abro um parêntese. Já pensou na preciosidade que você é para o Senhor, irmão? Você já pensou, minha irmã, na preciosidade que é o irmão, que é a irmã? Um instrumento poderoso que ele quer usar para o louvor da glória dele. Já parou para pensar? Para de viver a mediocridade do evangelho, irmãos. Da vida cristã, irmãos. Está na hora de embalar, saia, levanta da cadeira, sai deste lugar de inércia. Tem gente que parece que a gente fala, entra aqui e sai cá, né? Continua na mesma, na mermice. Gente, meus irmãos, pare para pensar comigo nesta noite, na preciosidade que você é, na preciosidade que eu sou, no instrumento poderoso que pode se tornar assim nas mãos do Senhor, a ponto de a gente declarar, como Paulo declarou, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ter ousadia de fazer essa declaração. John Stott diz o seguinte, irmãos. Embora a conversão de Paulo tenha tido muitas características excepcionais, ou seja, a luz do céu, a voz audível, né, a linguagem hebraica, né, foi a língua que o Senhor, a forma que o Senhor
a linguagem que o Senhor usou para falar com ele, né? O dialeto, a queda ao chão e a sua cegueira. Então teve esses aspectos aí, tá? Essas características no processo da conversão de Paulo. Pode ser considerada também um protótipo de todas as conversões subsequenciais, tá? Ou subsequentes. Enfim, pois foi uma demonstração da infinita paciência de Cristo. Irmãos, pense aí num homem bruto, grosso, estúpido, como pegava os cristãos. Paulo arrastava as mulheres de fora das suas casas pelos cabelos. Paulo sentenciava. Paulo esteve presente no primeiro mártir, que foi a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. E levaram, então, a túnica, a roupa de Estevão, a capa de Estevão aos pés do apóstolo Paulo, ainda quando ele era menino, supostamente entre 20 e 30 anos de idade. Paulo já era uma autoridade, irmãos. Se apresentava aos pés de uma autoridade, né? Uma autoridade judaica, quando acontecia isso. Então, Paulo já era uma autoridade entre 28 e 30 anos de idade. Irmãos, e é interessante que ele diz mais, também continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos que, de outro modo, não teria esperança. Sabe seu pai, sua mãe? Sabe seu irmão? Sabe seu filho? Que você olha assim, só Jesus na causa. Eu não sei mais o que fazer com esta. Não? Não sei se você já falou isso. Ou se você não fala isso. Não fala isso mais não. Tá? Lembre-se que era Paulo antes, irmãos. E a misericórdia do Senhor o alcançou. A graça de Deus superabundou sobre a sua vida. Então, lembra-se disso, tá? Não esqueça. É como se Paulo estivesse dizendo, não se desespere. Se Jesus Cristo tem misericórdia até de mim, o pior dos pecadores, ele terá também misericórdia deste aí que compõe a sua família, né? De todos nós. Então, se o Senhor teve essa paciência estendida, tá? Essa longanimidade para comigo, né? Manifestou sua misericórdia para com a minha vida, pois eu merecia o juízo, a condenação, eu merecia o castigo do Senhor, mas ele imputou tudo isso, teve misericórdia. Ele não me deu aquilo que eu merecia, mas ele manifestou a sua graça, ou seja, ele não reteve aquilo que, mesmo não merecendo, ele me deu, a graça, favor imerecido, a salvação, a vida eterna, a nova vida, né? Este novo homem que foi criado em amor, justiça. É exatamente isso que ele diz aqui, irmãos. Paulo foi tomado de maneira extraordinária e alcançou muita gente. Paulo alcançou muita gente, foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. São 13 cartas, né? 13 epístolas. Irmãos, este homem foi tomado de maneira extraordinária. Deus quer lhe tomar também. Deus quer tomar a sua vida. Deus quer tomar, então, a sua vida para alcançar a outros. Se coloca na brecha, na posição. Você precisa, Val, minha querida Andréa, entender, canalizar, Júlio, esta verdade. Creia, Deus quer lhe tomar, quer lhe usar de maneira extraordinária para o louvor da glória dele. E aí, por último, Paulo finaliza essa perícope, no versículo 17. O quinto ponto, né, que ele traz uma palavra de doxologia, né, palavra de glória, de exaltação, de louvor. Essa expressão que ele assim, se porta diante do Senhor. Paulo rasga o seu coração diante da presença do Senhor, né, para extrair esta palavra de exaltação ao Rei eterno, ao único Deus glorioso, imortal, invisível, ao Deus todo-poderoso. Glórias a ti pelo século do século. Amém. Né? Assim que ele conclui o versículo 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Deus seja louvado. É exatamente isso, irmãos. Paulo começou essa perícope agradecendo, louvando a Deus, enaltecendo o nome do Senhor. Então ele expressa uma gratidão. Obrigado, Senhor, por me fortalecer. Olhar para mim e ver alguém fiel. Como também me escolher para o ministério. E ele finaliza, Senhor, a ti seja a glória.
A ti seja a honra, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você precisa viver esta verdade. Você precisa entender que o Senhor tem uma obra grandiosa para realizar na sua vida. Ele lhe alcançou. Se ele não alcançou, ele quer lhe alcançar. Por isso que você está aqui participando deste culto, estudando a palavra conosco. É culto de doutrina, onde nós temos a oportunidade de estudar a palavra, de nos debruçar diante da verdade do Evangelho, para juntos, minha querida Joilda, aprendermos mais do Senhor, mais da sua verdade. E a verdade de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada dos gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Aquela ideia de você pegar o café e jogar o leite dentro, depois jogar o açúcar ou o adoçante e misturar. Você consegue separar o leite do café, também o açúcar, o adoçante? Consegue depois separar, depois que você misturou o suco do açúcar? Você consegue fazer isso? Bater a fruta, né? Colocar água, açúcar, bater, e depois, não quero mais não, eu quero que a fruta volte a ser o que era antes, né? Não mais eu quero suco, não quero suco mais não, agora eu quero a fruta, eu quero chupar a fruta, eu quero tomar o suco. E agora? Você consegue fazer isso de volta? Exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo, que esta palavra tem o poder de fazer isso, separar, né? Juntas e medulas, tá? E ela tem o poder de discernir pensamentos e intenção do nosso coração. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor aplique a sua verdade em nossas vidas. Não esqueça, o ponto central desta perícope é a graça de Cristo. A graça que se manifestou, a graça que superabundou na vida de um pecador, assim como foi na vida de Paulo, foi na minha vida, foi na sua vida e será na sua vida. Você que está nos acompanhando ainda, que não fez a sua confissão de fé do nosso Senhor e Salvador Jesus. Processo de conversão da vida de Paulo. Quem era Paulo antes e quem é Paulo hoje no Senhor. Quem era Bruno antes e quem é Bruno hoje no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Guardem isso. Guardem isso. Guarde esta palavra, pois ela é fiel e digna de toda aceitação. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Assim como Ele me alcançou, Ele quer te alcançar também. Assim como Ele te alcançou, Ele quer alcançar os seus. Outros que estão à sua volta. Outros que Ele vai colocar na sua frente. Para você verbalizar esta verdade. Evidenciar esta verdade no vosso viver diário. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua bendita e gloriosa palavra. Pelo estudo desta noite. Por nos falar. Muito obrigado, Pai. Porque Teu Espírito tem nos ensinado a Tua verdade, o Espírito da verdade que nos ensina a verdade. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Muda a nossa vida e concretiza a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Obrigado pelo fortalecimento. Obrigado por olhar para nós e ver alguém fidedigno, que luta para se manter fidedigno ao Senhor. Isso tudo vem do Senhor. Esse fortalecimento vem do Senhor. Encorajamento, capacidade, força, tudo vem do Senhor para nos mover à fidelidade ao Senhor. Obrigado por nos comissionar, nos chamar para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, misericórdia e longanimidade. Assim oramos e já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Você perdeu hoje o culto matutino, de 6 às 7 da manhã, toda quinta-feira, culto matutino. Estamos transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook, tá bom? Logo, logo pelo YouTube também. Mas, por enquanto, Instagram e Facebook, de 6 às 7 da manhã. Foi um tempo muito bom. Domingo, vamos continuar a nossa série de mensagens no capítulo 18 de 1 Samuel, tá certo? Como também, domingo à noite, ceia, e domingo pela manhã, abertura de missões
nacionais. Já vai coçando o bolso aí, irmãos, preparando aquela ofertona para contribuir em missões, para abençoar o reino, para o louvor da glória dele. Nós não podemos ir, mas Deus levantou outros para ir no nosso lugar. E o nosso papel é contribuir, colaborar, interceder por eles. Certo? Amo vocês. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui. O pessoal do Facebook não conseguiu pegar o nome, não foi, Luquinhas? Mas irmão Zé, irmã Lia, Gabriel, Silva, Letícia, Matheus, Jovenilson, nossa irmã Luzinete, Alcimar, o Endemar, Rogério, Cosmita, Val, Robéria. A Robéria também tá aí, né? Que bênção, glória a Deus, irmão Val, Andréia, Cosmita, já falei, Joilda, Daiane Gomes e família, Tones, né? Nossa princesa também. Ai, meu Deus. Nossa princesinha, não, Ested da Silva. Eu vou lembrar, vou chegar lá. Também no meu Instagram aqui teve uma turma boa. Caiu a primeira vez, mas temos aqui meu amigo Alex, né, empresário da nossa cidade, pastor Antônio, Sérgio, pastor Zica, pastor Sérgio da Filadélfia, pastor Zica da Teosópolis, em Itabuna, Júlio Neto, da Igreja Batista Memorial, Lindinópolis, vixe, eu tô trocando, Rádio Baiana, também aqui, pessoal da Rádio Baiana, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, hoje no YouTube foi uma bênção, viu? Teve uma turma boa, tô feliz, tava falando com o Luquinhas aqui, vibrando, irmãos, porque a gente sempre tentou transmitir para o YouTube, nunca deu certo, e hoje, graças a Deus, olha o número de pessoas, tivemos aí quase 13, 14 pessoas, né? Glória a Deus pelo YouTube. Temos aqui, deixa eu falar o nome. Nossa irmã Andréia, lá de Itabuna, que congregou com a gente lá na Igreja Batista, Congregação Batista Moriá, Nicolas, Romário, deixa eu ver o que mais aqui. A irmã Carmesil, que maravilha, glória a Deus. Nosso querido Tiago, né? Tiago, Márcia, né? Theo, também nossa querida princesinha Lara, muito bem. Tami, lembrei, Tamizinha. Olha, aí você botou aí, não foi? Muito bem, mande um beijo. Tami, te amo, meu amor, me perdoe, viu? Quase esqueci o de Lara também. Deixa eu ver o que mais. Irmão Domingos, Carlos, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Fernando Henrique, muito bem, Deus abençoe a sua vida também. Eu acho que é tio Fernando, Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária, eu acho que é ele mesmo. Vamos lá, Joyce também, lá de Salvador, tio Fernando de Salvador, Deus abençoe. Magno, Rosária, Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, irmã Carmecinho, né? Deus abençoe a vida dos irmãos, viu? Boa noite a todos. Teve uma turma boa também aqui pelo Facebook, mas descarregou aqui o aparelho de Luquinhas, a gente não teve como carregar, mas enfim. Amo vocês. Fiquem na paz de Cristo. Tenham uma boa noite. Acho que eu perdi pro carregador de Jacareí. Eu saí com ele de casa.